Apesar de o armamento primário de um soldado na guerra ser a lança, a primeira coisa em que eu penso quando se fala de batalhas medievais é na espada. Por algum motivo, espadas sempre me fascinaram, talvez por serem as armas mais exaltadas em filmes e games. Eu sempre me perguntei quantos tipos de espada poderiam existir no mundo, e a resposta que eu encontrei foi muito mais do que eu imaginava. Então eu dividi os tipos de espada em 6 grandes categorias: espadas antigas, espadas medievais europeias, espadas indo-muçulmanas, espadas chinesas, espadas japonesas e espadas modernas. Então sentem-se e relaxem enquanto fazemos uma viagem no tempo para ver os tipos de espadas utilizados pelas diversas civilizações humanas. Nessa categoria ficarão as espadas que foram utilizadas principalmente antes da Idade Média, até 476 d.C., pelas civilizações europeias. A Kinaka, na melhor das hipóteses, uma espada curta, ou melhor, uma adaga, foi usada principalmente no primeiro milênio a.C., na região do Mediterrâneo Oriental, especialmente pelos medos, citas e persas, e depois pelos gregos. Falcata, uma espada de um só gume com uma lâmina pesada curvada para frente, ou seja, côncava, usada pelos povos espanhóis contra os romanos. A falcata não é apenas semelhante, mas quase idêntica a copes. Gladius, espada curta extremamente famosa do exército romano, manteve-se por séculos com pouca variação. Saindo um pouquinho da Europa, temos o Khopesh, uma espada falciforme egípcia, possivelmente relacionada ao copes grego, que veio posteriormente. Copes, espada grega do século V a.C., idêntica à falcata. Ambos eram armas, mas também ferramentas para cortar a vegetação rasteira, entre outras coisas. Maqueira, derivado da palavra grega macaira, assemelhava-se a uma faca mais do que uma espada, com uma lâmina de um único gume e uma extremidade curva. As pessoas podem confundi-lo com um bumerangue, mas era uma pequena espada destinada a ser usada pela cavalaria. Spata, a palavra romana ou latina para espada, emprestada do grego, sempre em linha reta, longa e de 2 gumes, mas sem travessia pronunciada. Termo geral para todas as espadas do que restou do Império Romano em 800 d.C. Xyphos, espada grega antiga de 2 gumes, em forma de folha e bastante semelhante às espadas de bronze e às primeiras espadas celtas, chamadas de Halstead. Nessa categoria ficarão as espadas que foram usadas principalmente durante a Idade Média, 476 d.C. a 1492 d.C., pelas civilizações europeias. Espada de armamento, ou Arming Sword, a espada medieval dos cavaleiros, juntamente com a espada longa, é o tipo de espada que os europeus associam ao termo geral espada. Espada larga, ou Broadsword. Essa foi a mais antiga das espadas medievais do século VI. A espada tem uma lâmina de 2 gumes com um único preenchimento que se estendia na direção da lâmina. Era chamada de espada larga para se distinguir da Rapier, que era sua versão mais fina. Claymore, espada de 2 mãos escocesa desenvolvida durante a Idade Média e provavelmente foi influenciada pela espada longa. É caracterizada por seu punho cruciforme, lâmina de 2 gumes e pomos lombados em ambos os lados. Foi utilizada principalmente por soldados de infantaria. Excalibur, a espada empunhada pelo rei Arthur, era uma Claymore. Falchion, uma Falchion, que vem do latim falx, que significa foice, tem uma lâmina pesada e bastante curva de um gume, muitas vezes ficando mais larga em direção à ponta, não diferente de um facão. A arma combinava o peso e a força de um machado com a versatilidade de uma espada. Falchions são encontradas em diferentes formas desde o século XI até o século XVI. Não confunda Falchion com a falcata. Espada longa, ou longsword, a espada de cavaleiros no final da Idade Média, comprida para se usar com 2 mãos. Juntamente com a espada de armamento, é um tipo de espada que os europeus associam ao termo geral espada. Espada viking não é necessariamente a espada feita pelos vikings, mas o tipo de espada popular durante a era viking, de 800 a 1500 d.C., e principalmente feita em algum lugar do rio Reno, na Europa Central. Uma espada reta de 2 gumes que evoluiu da espata.
É um pouco mais pesada e mais comprida do que uma espata. Existem desde o padrão simples de soldado até as lâminas de aço laminado. Tem uma cruzada e um punho mais pronunciados e, por vezes, inscrições como Ulfberth. Nessa categoria ficarão as espadas que foram usadas principalmente pelas civilizações indo-muçulmanas e africanas também. Firang, um tipo indiano de espada normalmente longa, relativamente reta e geralmente de 2 gumes, trazido para o Oriente pelos portugueses. Kilish, um kilish é um tipo de sabre de um só gume, de borda única e moderadamente curvada, usado pelos turcos e outros após o século XV. É semelhante ao Sanshir, Scythe e Tuar, mas menos curvado e um pouco mais pesado. Kora, ela foi e ainda é usada como instrumento para decapitação de animais nos vários cerimoniais sangrentos envolvidos na religião dos Gurkhas. Pode-se dizer que o sucesso militar dos Gurkhas tenha sido em grande parte devido à posse de uma arma tão eficaz. Mameluk. Essa era uma espada curva usada pelos mercenários turcos e depois foi empunhada por escravos mamelucos que governaram o Egito. A lâmina era mais curva do que o Sanshir. Mais tarde foi adotado pelos franceses, quando eles tentaram conquistar o Egito. Fez o seu caminho também pelas costas ocidentais, onde foi adotado pela Marinha dos Estados Unidos e ainda é usada para fins cerimoniais. Nincha, espada norte-africana especialmente popular no Marrocos, tipo sabre ou cimitarra, definida apenas pelo seu punho muito distinto. Puar, um favorito das pessoas que residem no Afeganistão. O puar é usado para caça e defesa. Tinha uma lâmina curva influenciada pelo Sanshir e um punho em forma de taça com sinos presos ao cruzador. Sanshir é a versão persa da cimitarra, possivelmente um pouco mais curvada do que o Kilish, o seu parente próximo, praticamente sempre feito de aço Woods. Os melhores Sanshir sempre possuem padrões complexos. Tuar, a versão indiana do Sanshir ou Kilish, vem em muitas variações e muitas vezes com uma lâmina de Woods e ou punho distinto. Yatagan, um tipo único de espada de uma mão com uma lâmina côncava ou recurvada, um punho único e sem guarda cruzada. Popular no Império Otomano de aproximadamente 1500 a 1900 d.C. Teve seu pico de uso no século XIX. Nessa categoria ficarão as espadas que foram usadas principalmente pela civilização chinesa. Miao Dao, o representante geral de muitos tipos de espada chinesa. Nandao, essa é uma espada usada em exercícios contemporâneos de Wushu. Sua lâmina é reta com um punho liso. Embora a maioria dos Daos sejam curvos, essa espada provavelmente foi influenciada pela espada Taijijian. Niu Wei Dao, uma espada de lâmina pesada com um punho curvo. Era uma espada usada principalmente por civis. Geralmente era colocada em uma bainha e pendurada na cintura. Piandao. Este é um dao profundamente curvado. Tinha uma forte semelhança com a cimitarra e o Sanshir. Era usada por skirmishers em um conjunto com um escudo. Taijijian. Essa é uma espada reta de 2 gumes usada no treinamento da arte marcial Taijiquan. Um pendão é sempre anexado ao pomo, que faz um barulho quando é acertado pelo oponente. Uma versão mais fina é usada em peças de rua chinesas para fins teatrais, com o objetivo de adicionar apelo visual à performance. Nessa categoria ficarão as espadas que foram usadas principalmente pela civilização japonesa. Bokken. O Bokken é uma espada de madeira japonesa usada no lugar de uma katana. O comprimento da espada varia de 40 a 42 polegadas. O Bokken é feito de bambu flexível e é mortal nas mãos de um usuário de espada regular. A lâmina de madeira difere quanto à prática de diferentes artes marciais. O Aikido é praticado com uma Bokken de lâmina cega, já o Kenjutsu é praticado com uma ponta afiada. Eram mantidos ao lado da cama de guerreiros que podiam lidar com qualquer intruso sem derramar sangue. Katana, muitas vezes usado como uma palavra genérica para espada japonesa curva em japonês. Mais especificamente, denota a maior das 2 espadas samurais típicas, o mais curto sendo o wakizashi. Shinai. Os componentes de um shinai são feitos de bambu seco. Alguns podem ser tratados por imersão ou defumados em resina. É usado principalmente para praticar kendo.
Um shinai é usado como uma espada de prática para simular o peso de uma bokken ou katana sem ferir o usuário ou o alvo. Tantos têm uma lâmina fina, semelhante a uma faca, e eram usados na ausência de um wakizashi. Seu design era popular o suficiente para chegar à América na forma de facas táticas. Por causa de seu tamanho pequeno, era usado em artes marciais como aikido, jujutsu e ninjutsu. Wakizashi, o irmão do meio das espadas japonesas, maior que o tanto, menor que a katana. Nessa categoria ficarão as espadas que foram usadas principalmente após a Idade Média, de 1492 até hoje, pelas civilizações europeias. Backsword. Uma backsword tem apenas uma lâmina reta com uma borda afiada, tipicamente uma arma europeia relativamente moderna, do século 17 ao século 19. Schiavona, também conhecida como uma espada de cesto, refere-se a um grupo de tipos de espadas modernas, populares do século 17 até o século 18, caracterizado por um protetor em forma de cesta e uma lâmina larga. Cutelo ou cutlass era um sabre curto e largo, com uma lâmina reta ou ligeiramente curva, usada principalmente pela marinha. Ganhou notoriedade porque era constantemente usada por piratas como William Kidd e Barba Negra. Epée. A espada é tão longa quanto o florete, ou foil, com uma seção transversal retangular. Tem uma lâmina de 3 lados e um punho de pistola. Foi a espada de duelo mais usada no século XIX, substituindo o florete. As batalhas eram travadas até o primeiro derramar de sangue, ou seja, um cortezinho era o suficiente para terminar o jogo. Espada do carrasco. Uma espada larga, pesada e sem ponta, usada por volta do século XVIII, na Europa para a execução de condenados. Foil. As foils têm lâminas afiadas e uma ponta afiada que se dobra ao acertar um oponente. A foil é usada como uma arma de furo para fins de treinamento. É a principal responsável pela evolução do esporte de esgrima. Katzbalger, espada de armamento renascentista curta, notável por sua construção robusta e um protetor em forma de S ou figura 8 distintos. Tipicamente tem 70 a 75 centímetros de comprimento e pesa de 1 a 2 kg. Florete ou rapier. Uma rapier é uma espada fina e pontiaguda, que é mais adequada para ataques de pressão e usada principalmente no início da Europa moderna durante os séculos 16 e 17. Sabre estilo europeu. Espada relativamente leve com uma lâmina curva de um único gume e muitas vezes uma guarda de mão bastante grande. Uma espécie de nome genérico para a maioria das espadas ocidentais curvas, assim como cimitarra é usado para a maioria das espadas orientais curvas. Sabre estilo suíço. O sabre suíço é um tipo de backsword com uma lâmina reta ou uma lâmina curva. Essas lâminas eram colocadas em punhos regulares, bem como em pomos com desenhos diferentes, geralmente banhados com ouro ou prata. Elas geralmente eram usadas com uma bainha. Spadroon. Essa espada tinha uma lâmina reta com um punho em forma de 3, especialmente favorecida por oficiais navais. Semelhante ao florete alemão, exceto que tinha uma borda dupla. Esse estilo se espalhou para a França e foi chamada lá de à l'anglaise. Espada inglesa. Espada pequena ou small sword, popular durante o século XVII e final do século XVIII, uma espécie de versão encolhida do florete e um antecessor da epée, a espada de duelo. Zweihander. O Zweihander é simplesmente uma versão maior da espada longa, ou longsword. Era uma espada de 2 mãos usada por mercenários alemães. Não era usada na cintura, mas carregada no ombro. Mais tarde, elas só seriam usadas para fins cerimoniais.